aos Hebreus, capítulo 10. Eu vou ler aqui alguns versículos, meus irmãos, para a nossa meditação, a partir do versículo 19. Então, aos Hebreus, capítulo 10, verso 19 até o 25. Quem encontrou, diga amém. Eita, povo rápido. Quem está lendo a Bíblia inteira, toda no ano 2020, diga aleluia. Opa, os améns estão aumentando, os aleluias também. Então, muitas pessoas, estão aprendendo mais. Nós já estamos em Jeremias. Profeta chorão, hein? Então, vamos ler aqui, irmãos, aos Hebreus 10, verso 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Eita, dia maravilhoso. Agradeço, irmãos. Oh, meu Deus e meu Pai, que maravilha a tua palavra, a qual nós acabamos de ler neste momento, meu Deus. Senhor, por detrás de cada uma dessas letras aqui, escritas, há uma revelação, e nós queremos, meu Deus, ser alcançados, meu Deus, não apenas com um discurso, mas nós queremos ser impactados com a graça que está na tua palavra, para a glória do teu santo nome. Assim seja. Todos digam amém, Jesus. Vamos assentar dizendo glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Está difícil, né, irmãos, de conhecer quem está perto de você, né? Está difícil, né? Está ficando todo mundo mascarado, né? Eu estava falando esses dias que, para facilitar, eu vou fazer uma máscara para mim igual a do Zorro, né? Porque lá diz use máscara, mas não explica de jeito que é a máscara. Então, eu posso fazer uma igual do Zorro, que eu acho que vai ficar mais fácil para conhecer do que com essa, né? Mas os irmãos vieram na rua e dizem, ô pastor. Aí eu olho, irmãos, a maioria eu não consigo saber quem é. E então, se alguma vez isso acontecer, irmãos, não é uma desfeita não, me desculpa, me perdoa, mas tudo bem, eu respondo paz, mesmo sem saber direito quem é, tá certo? Glória a Deus. Então, tá valendo, sim ou não? Tá valendo, né? Porque não tá fácil para ninguém, né, irmãos? Mas Deus é com a gente, e graças a Deus, com a ajuda dele, nós chegamos até aqui, e esse Deus que nos sustentou até aqui, nos sustentará até o final. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. O Senhor é contigo lá na loteria, né? Você não vai lá para jogar, vai lá para pagar conta, né, irmãos? O Senhor é contigo lá no banco, o Senhor é contigo lá no trabalho, o Senhor é contigo lá na sala, na cozinha, contigo na rua, contigo no carro e contigo aqui na igreja. E eu digo, né, que é gostoso louvar a Deus em qualquer lugar. Mas não sei, irmão, parece que na casa de Deus, acho que é porque o lugar já é consagrado para isso, né? Fala a verdade, é diferente, sim ou não? Sim. Graças a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para que possa aprender no seu templo, porque no dia da adversidade, Ele me esconderá no seu pavilhão.
Era aquele desejo que o crente tem de estar na casa do Senhor, de estar na presença do Senhor. E aqui, meus irmãos, esta palavra nos diz uma coisa muito interessante logo no início. Porque o escritor aqui, ele estava dando uma explicação, diferenciando o antigo pacto com o novo, que é o Novo Testamento, no qual nós vivemos. Comparando como que era o templo, como que eram os rituais, de acordo com a lei, para fazer uma interpretação para essa época em que nós vivemos, que até agora é a dispensação mais sublime de todas, a dispensação da graça. Às vezes, muitos de nós vivemos numa era profética e nem percebemos, mas o Senhor Jesus Cristo dizia: bem-aventurados os vossos olhos, pelo que veem, e pelos vossos ouvidos, por aquilo que ouvis. Porque ele dizia: em verdade eu vos digo, que muitos reis e profetas desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Eles enxergavam essa era em que nós vivemos como uma era distante, e eles viveram, diz a Bíblia, na esperança. E só por viver na esperança, aqueles que foram escolhidos andaram no temor do Senhor e foram visitados por Jesus quando ele visitou e tirou os mortos salvos da prisão, né, naquele íntere entre a sua morte na cruz e a ressurreição. Agora, nós não somos como eles, irmãos, que ainda viviam na esperança. Nós já estamos na época que eles esperavam. Sabe que época é essa? A época do Espírito Santo derramado sobre toda a carne. Perceba-se, irmãos, que nós, como igreja do Senhor, nós temos um privilégio que o povo do Antigo Testamento não tiveram. Por quê? Porque o Messias que eles esperavam já veio. O verbo que eles esperavam já se fez carne. A obra da redenção já foi consumada. Enfim, hoje nós temos esse privilégio que a palavra de Deus diz aqui, que nós temos que ter ousadia. Nós que somos da dispensação da graça, nós temos que ter ousadia para entrar no santuário, diz a Bíblia, pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, que o apóstolo Pedro diz que foi o sangue precioso que ele derramou. Então, irmãos, tudo aquilo que nós vamos fazer com ousadia, há um diferenciamento daqueles que fazem com temores, com medo, com insegurança, sem entusiasmo. Quem faz as coisas com medo, faz meio que desconfiado, meio que inseguro, e olha para um lado e olha para o outro, parece que está com alguma culpa no cartório. Mas quem tem ousadia, ele ergue a cabeça e vai em frente. Porque ele sabe dos direitos que ele tem dentro de si. Isso lhe traz uma segurança. Agora, aqui aparece santuário, irmãos, inclusive com S maiúsculo. Que santuário é esse que a palavra de Deus está falando aqui na Epístola aos Hebreus? Para que possamos ter o entendimento, nós temos que lembrar do templo. Primeiro o tabernáculo lá no deserto. E depois os mesmos moldes do templo, só que agora uma construção sofisticada, revestida de ouro, que Salomão fez. Mas as separações eram da mesma forma, porque não foi uma planta que algum arquiteto inventou. Mas a palavra de Deus nos mostra Deus entregando detalhadamente para Moisés como que seria a planta e como seria os utensílios, tamanho, cor, material, tudo. Quem agora está lendo a Bíblia toda passou por essa parte aí e viu que às vezes fica até meio cansativo, mas é porque era para ficar mesmo bem detalhado. O nosso Deus é um Deus de detalhe, de coisas minuciosas. Amém, queridos?
Então, tanto o tabernáculo quanto ao templo, ele havia 3 espaços físicos. Então, era o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Santuário que está falando aqui é esse espaço. Santo dos santos ou lugar santíssimo. Mas qual a diferença desses 3 espaços no templo? É que no átrio, meus irmãos, é onde vinham os adoradores, aqueles que traziam sacrifícios. No lugar santo, ali só os levitas, os que estavam exercendo o sacerdócio, que eram consagrados para essa finalidade. Mas no Santo dos Santos, só havia um que entrava lá. Somente um. E uma vez por ano. Que era o sumo sacerdote. E a palavra de Deus mostra os rituais também, que era próprio para esse dia memorável. Que se fosse para nós aqui no nosso calendário, seria dia 14 de abril, uma vez por ano. Para entrar nesse lugar santíssimo, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele tinha que oferecer um cordeiro de 1 ano sem mácula, por si próprio, por seus pecados, para ele poder entrar neste lugar. E para ele entrar ali, havia muita intercessão, porque vinha milhares de pessoas de todas as tribos para este dia. Era a Páscoa, irmãos, era a maior concentração ali, porque era um dia de busca, era um dia de adoração, era um dia de louvor. Era centenas de pessoas com instrumentos, com trombeta. Era um dia grandioso, mas era um dia de muita tensão também. Até existe registrado nas tradições que o sumo sacerdote, para entrar nesse lugar santíssimo, ele amarrava uma corda no pé, para que ele entrando, uma parte dessa corda ficasse para o lado de fora, para que se por acaso ele não fosse aceito, porque se ele não fosse aceito, ele morreria lá dentro. E ninguém poderia entrar para tirá-lo, porque senão morreria também. Então essa corda seria para puxá-lo, para trazer para fora. Não existe nenhum registro na história, nem bíblico, nem em outra história, que isso alguma vez tenha acontecido. Mas havia essa precaução. Então, após ele oferecer esse sacrifício por si próprio, era um cordeiro de 1 ano sem mácula, não podia ser cego, esse animal não podia ser manco, não podia, tinha que ser perfeito, e tudo que podia ser feito para que houvesse a certeza de que o sacrifício fosse aceito e que ele pudesse entrar lá no lugar santíssimo, era feito, porque havia então um cuidado muito grande para entrar com temor na presença do Senhor. E o que tinha lá dentro do santuário? Lá dentro estava a Arca da Aliança. E dentro dessa arca estava a pedra, as duas tábuas de pedra, escritos os 10 mandamentos com o dedo de Deus. E sobre essa arca havia uma tampa chamada propiciatório, onde as asas de 2 querubins se encontravam em cima dela. E diz a palavra que ainda lá no deserto, no tempo de Moisés, era de cima deste propiciatório, na sombra daquelas asas, que saía a voz de Deus para falar com Moisés, assim como eu estou falando com vocês aqui nesta noite. Então isso significa, amados, que aquilo ali era o lugar da presença. Você pode imaginar numa coisa dessa? Quando eu falo presença, eu não estou falando da presença de um pecador, não estou falando da presença de deuses, eu estou falando da presença do Criador do céu, da terra, do sol, da lua, das estrelas, doador da vida humana, da vida
vida animal, da vida vegetal, aquele que fez o que nós vemos e o que nós não vemos, aquele que tem o poder, o domínio e a glória e a nossa vida nas palmas da sua mão. Eu não estou falando de deuses, eu estou falando do Deus onipotente, onisciente, onividente e imutável. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então precisava ter ousadia, meus irmãos. Precisava ter ousadia. Não era qualquer um, era apenas um. E quando o sumo sacerdote entrava, ele entrava com peitoral. Nesse peitoral tinha 12 pedras preciosas. E cada pedra daquela representava uma tribo de Israel. Então você vai entender o porquê, irmãos, de toda essa empolgação, de todo esse entusiasmo. Porque quando ele entrava, ele estava levando sobre si, no seu peito, no seu coração, o peso de toda uma nação. A necessidade para colocar diante de Deus. Não é à toa que a palavra sacerdote significa que aproxima. Então a entrada dele uma vez por ano no lugar santíssimo era procurando aproximar o homem de Deus. Ele estava ali como um intermediário. Você pode então, amado, imaginar o momento em que ele saía lá de dentro, depois de ter estado na presença de Deus, e o povo dizia assim: ele sobreviveu. E Deus atendeu a oração dele e as nossas orações. Significa que nós teremos mais um ano de vitória. É mais um ano de vitória sobre o inimigo. É mais um ano de bênção sobre a nossa nação. É mais um ano de bênção sobre a nossa família. É mais um ano de bênção sobre as nossas criações, sobre os nossos plantios, sobre as nossas vidas. Porque o Senhor aceitou o sacrifício. Então aquilo, irmãos, você imagina a comemoração, a alegria, tentando pintar um quadro para você entender o que era o dia da Páscoa no passado lá em Israel. Ora, amados, agora olha bem aqui para mim. Se os levitas que eram da tribo de Arão, de Levi, não podiam entrar, se os demais israelitas não podiam entrar, eu pergunto para você, e nessa situação, onde estaria nós se tivéssemos vivido naquela época? Mas escute, eu disse que nós estamos vivendo numa era superior a deles. Você sabe por quê? Porque um dia João Batista estava batizando e entrou na fila para batizar. E João Batista olhou e viu um sinal sobre ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele apresentou Jesus, o Cordeiro que veio para resolver esse problema e ter para si um povo escolhido em condições, escute, de também como sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo. Quando ele estava pregado naquela cruz, coroa de espinho na cabeça, cravo nas mãos, prego nos pés, dilacerado, com aquela dor, às 3 horas da tarde, quando o mundo já estava escuro, porque até o sol escondeu o seu rosto, no meio de todo aquele tumulto e tribulação, ele agariou forças, levantou a sua cabeça e bradou dizendo: está consumado! E quando Jesus disse está consumado, o chão tremeu, as rochas foram partidas, e a palavra de Deus diz que mortos ressuscitaram em Jerusalém, andaram pelas ruas e foram conhecidos. E aquele véu que pesava quase 1000 quilos, uma mão misteriosa rasgou aquele véu do Santo dos Santos de alto a baixo. Igreja, o véu rasgou. Jesus estava dizendo naquele momento: o caminho está aberto.
O caminho está aberto. Então, amados, diz aqui: tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Agora tanto faz ser levita, como não levita, de qualquer outra tribo, de qualquer outra nação. Se arrepende, aceita Jesus, é batizado, diz a palavra de Deus, Ele vos fez reis e sacerdotes. Fala sério, irmãos. Tem um sacerdote, uma sacerdotisa aí do seu lado. Você que está em casa aí assistindo, se você já nasceu de novo, a Bíblia diz que você também é sacerdote. Dos dois, um. Ou você acredita, ou você não acredita. Ou você entende, ou você não entende. Mas se você está entendendo, então você já compreendeu que não dá para viver uma vida cristã medíocre, mas é preciso, diz a palavra de Deus, ter ousadia para entrar no santuário. Por quê? Porque Jesus, para entrar no santuário, que não é no santuário do templo aqui na terra, mas no santuário celestial, aquele aqui era apenas um modelo do real, lá da glória. A Bíblia diz que Ele não precisou do sangue de animal, Ele não precisou de sangue alheio, e que Ele não ia entrar lá uma vez por ano, mas que Ele entrou pelo seu próprio sangue, para estar continuamente à direita de Deus, e interceder pelo seu povo diariamente, não uma vez por ano, mas continuamente. Não é o que vai acontecer, igreja, isso aconteceu. E o Senhor disse: você tem que ter o prazer agora de viver no lugar da presença. E se você está me acompanhando, então você já não está mais dentro desse templo, que é um belo templo também, mas que você agora já está, você já passou o átrio, você já passou o lugar santo, e você já está comigo dentro do lugar santíssimo. Era um só que entrava, mas agora todos os lavados e remidos, diz a palavra de Deus, que com ousadia pode entrar. Você está olhando e você está vendo a arca da aliança, você está ali de onde sai a voz de Deus. No momento em que Deus manifestava, havia também uma luz chamada Shekinah, que de um canto descia e resplandecia naquele lugar. Esta luz está aqui, esse Shekinah está aqui, está dissipando as trevas, está tocando o seu coração. Aproveita, irmão, aproveita agora e glorifica Ele. Cadê o grito de glória? Amados, não cheguemos de qualquer maneira, mas chegamos com verdadeiro coração, diz a palavra, em inteira certeza de fé. Nós temos que ter o nosso coração, diz a Bíblia, purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. É a água da campanha Águas que Saram, que representa Jesus. Ele disse que aquele que dessa água beber nunca mais terá sede. Então ele disse: nós temos que estar lavado com água limpa e temos que reter a firme confissão da nossa esperança. Quem serve a Deus tem esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Irmãos, dá uma dedurada para o seu irmão, mostra para ele assim, com dedo de profeta, com cara de profeta, com voz de profeta, e diz assim: fiel é o que prometeu, irmão. Fiel é o que prometeu. Se tudo falhar em nossa volta, fica tranquilo, Ele não falha. Jamais. Números 23, 23. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus fala, não precisa a gente fazer um contrato, nem tirar fio do bigode. Deus falou, está falado. Ai, meu Deus do céu. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não pode faltar. Com tudo isso, todos os dias nós não é assim que a gente vai ficar entrando e saindo do Santo dos Santos. A gente entra e permanece. Porque estar no Santo dos Santos não é o momento que nós estamos aqui dentro dessas quatro paredes, mas é estar na presença de Deus em qualquer lugar que nós estivermos.
na rua, na praça, no açougue, no banco, na lotérica, no trabalho, na escola, na cozinha, no quarto, na sala, em qualquer lugar e na igreja também. Ele espera isso, que os renascidos tenham o verdadeiro desejo de permanecer com Ele no lugar santíssimo. Ele está ali, diz a Bíblia, intercedendo e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ele vê que ele é à direita de Deus. E na medida que nós o agradamos, ele fala assim: pai, vamos liberar mais uma bênção para aquele lá. Aquele filho, aquela filha lá. Olha que maravilha, hoje ele jejuou, vamos liberar mais bênção. Ele está ali intercedendo. Amém, igreja? A gente vai fechar o negócio. Vamos abençoar, não deixa ele tomar prejuízo não. Olha lá, levou o dízimo na igreja, vamos abençoar mais. Amém? Olha lá, teve um esforço, foi na minha casa, mais uma bênção. Ele está ali intercedendo e liberando bênção, e liberando bênção. Quem quer mais dessas bênçãos? Glorifica Ele. Então, o último versículo: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Eu louvo a Deus porque a Bíblia diz alguns, porque tem pessoas que falam assim, nossa, tem muita gente afastado da igreja. Não, a Bíblia diz que é alguns, irmãos. E até esses poucos ainda vai voltar também, amém? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, quer dizer, animando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O sumo sacerdote está lá sentado à direita da majestade, mas a qualquer momento a majestade, o todo-poderoso, o arquiteto do universo, o Deus grandioso, vai virar para a sua direita e vai dizer: filho, chegou a hora, vai buscar o meu povo. Esse dia está se aproximando. Amados, diz a palavra que daquele dia e hora ninguém sabe. Diz a palavra de Deus: só nem o filho nem os anjos, mas unicamente meu Pai. O Pai sabe, essa que Ele deixou na manga dele, do todo de grandioso Deus, de Deus todo-poderoso. Essa revelação, esse mistério ficou ali. Mas amados, quando Ele falar com Jesus, sabe o que vai acontecer? Jesus vai se levantar no trono. Agora não como filho do Zé Carpinteiro, nem do homem de Nazaré, mas vai se levantar. Diz a Bíblia que na sua coxa e na sua veste será escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ao som da última trombeta, Ele vai aparecer nessa glória. Esses céus vão ser rasgados e Ele vai buscar a sua noiva. Esse dia está chegando. Esse dia está chegando. Prepara-te, ó igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Fique em pé, batendo mais palmas e dando glória. Aí em casa também, bata a palma da glória. Fique em pé aí em casa também. É momento de exaltar. Reconcilia com Deus, conserta com Deus, prepara com Deus. Crê que Ele tem poder para perdoar, para limpar, para renovar, para fazer uma grande obra agora. E na sequência, participaremos desta santa comunhão, a ceia do Senhor. Comece a agradecer, irmãos. Você está agora diante da arca. Você está no lugar santíssimo. Você está no lugar da presença. Tira a candeira, mandai. Mergulha na presença. Vamos agora ter uma imersão. Em nome de Jesus, seja imergido na presença.